Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuação aqui àquela revisão que a gente estava fazendo de biologia molecular. E hoje eu vou falar aqui de uma forma resumida para vocês um pouco do processo de tradução. Então, a gente viu na última aula o processo de replicação do DNA, né? E agora a gente vai para o processo de tradução, desculpa. Então, a gente lembra que... que no processo de produção de uma proteína, ou seja, de produção da leitura do DNA de um gene para que a gente produza alguma coisa, né? O DNA ele sofre um processo de replicação, onde as suas fitas originam fitas idênticas, né? Então eu tenho uma dupla fita, né? Ela vai se abrir, cada fita vai servir de molde e cada molde vai fazer mais outras duas fitas e assim sucessivamente. Depois do processo de replicação, que ele ocorre infinitamente no nosso organismo, o nosso DNA também sofre um processo de transcrição. O que seria a transcrição? A transcrição é a passagem, né, é o que a gente já viu também, é o transcrever o que está no DNA, na forma do gene, né, nos códons, na sequência, eu vou transcrever e transformar em RNA. Então, o DNA, para ele ser lido, para ele ser entendido, ele tem que passar para a forma de RNA. Depois que ele passa para a forma de RNA, aí sim esse RNA consegue ser traduzido. Então, eu tenho um processo de tradução. Eu consigo pegar a mensagem que o DNA tinha, transformo em RNA, eu tenho uma transcrição. É como se eu pegasse um texto e escrevesse em uma outra língua, uma outra linguagem, e essa linguagem agora vai ser entendida e eu vou conseguir produzir, né, ter um produto final que é a proteína. Então, o processo de tradução é o processo final, é o processo que ocorre depois da transcrição, e o processo de replicação ele vai ocorrer sempre no nosso DNA. Então, quando é que vai acontecer a tradução? Quando a gente precisa produzir alguma proteína específica. E quando isso acontece? A todo momento, infinitas proteínas estão sendo produzidas. Então, só para a gente lembrar, o RNA mensageiro é ele que chega no citoplasma com a mensagem que ele transcreveu do DNA. Então, ele pega o DNA, transcreve aquela mensagem, transforma em RNA mensageiro e agora a informação que estava no núcleo, ela vai para o citoplasma. Então, os RNAs mensageiros, eles estão combinados com proteínas básicas que se desprendem desse RNA à medida que ele sai do núcleo. Então, para ele conseguir sair do núcleo, ele precisa se combinar proteínas para que ele faça o processo de passagem da membrana nuclear para o citoplasma. Quando ele faz essa passagem, então, eu tenho depois... A proteína ela funciona como um carreador, né? Um transportador. Transporta para o citoplasma. Quando chega no citoplasma, essas proteínas vão se desprendendo, se desligando desse RNA mensageiro, né? E esse RNA mensageiro agora ele vai se unir a uma estrutura que nós conhecemos como ribossomos. Como os ribossomos. Então, o RNA mensageiro ele sai para o citoplasma através dos poros do envoltório nuclear e no citosol, cada RNA mensageiro ele liga-se a novas proteínas e aos ribossomos para conseguir exercer a sua função codificadora. Então, o RNA mensageiro ele vai ter o código do gene. Ele pegou o código genético e transcreveu para a forma de RNA. Então, o RNA ribossômico ele faz parte do ribossomo e ele contém a enzima que vai catalisar a ligação entre o aminoácido e entre os aminoácidos que vão ser seguidos, né, adjacentes. Então, eu vou ter, para eu formar uma proteína, eu tenho que ter uma ligação entre vários aminoácidos, ok? Para que cada aminoácido consiga se unir entre si e eu tenho uma cadeia peptídica, eu tenho que ter alguém que facilite esse processo, né, que permita que esses aminoácidos consigam se unir,
formando essa cadeia. E quem faz isso é o RNA ribossômico. O RNA transportador, como o próprio nome já diz, ele transporta esse aminoácido até o ribossomo. Então, ele é o adaptador que liga o mundo do ácido nucleico ao mundo das proteínas. Então, ele lê o ácido nucleico, né, a mensagem que o RNA mensageiro deixou no ribossomo, e ele transporta o aminoácido correspondente para que eu tenha a proteína. Então, o processo de tradução. Uma vez que o RNA tenha sido produzido pela transcrição, a informação presente em sua sequência de nucleotídeos é usada para sintetizar uma proteína. É o processo de tradução. Então, a tradução é simplesmente a produção da proteína através daquela mensagem que foi lida lá, foi transcrita pelo RNA mensageiro dentro do núcleo e agora está no citoplasma. Em uma proteína existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. A sequência de nucleotídeos em uma molécula de RNA mensageiro, ela é lida em grupos consecutivos de 3, né, que nós já vimos que são os códons. Então, o RNA, ele é um polímero linear de 4 diferentes nucleotídeos. Então, se eu tenho 4 diferentes nucleotídeos e ele pode ser unido em 3, né? Então, eu tenho 4 elevado a 3, eu tenho 64 possibilidades de combinação desses 20 tipos de aminoácidos. Né? Então, se eu tenho cada RNA, ele forma um polímero de 4 diferentes nucleotídeos, A gente viu que esses nucleotídeos, eles se unem e nós conseguimos ler em forma de códon. O que é o códon? São 3 nucleotídeos juntos. Se um RNA, ele tem 4 diferentes e eu tenho sempre a leitura com 3, eu tenho 4 elevado a 3. Então, eu tenho 64 possíveis combinações. Então, uma proteína ela só tem 20 aminoácidos. Um aminoácido é traduzido por pelo menos um triplex. Não é o triplex do Lula não, tá, gente? É um triplete, ou seja, por um trio, né, por 3. Né? Então, cada grupo de 3 nucleotídeos consecutivos do RNA é denominado códon, que a gente já viu. Cada códon especifica um ou mais aminoácidos, ou a finalização de um processo de tradução, que a gente também já viu. Então, eu posso ter mais de uma sequência de 3 aminoácidos, ou seja, eu posso ter mais de um códon, me originando o mesmo aminoácido. E a gente tem os aminoácidos que são os códons que são considerados finalizadores. Ou seja, quando a DNA polimerase ou a RNA polimerase encontram esses códons, é sinal de que ali vai finalizar o processo, certo? Que são o AA, o AG e o GA. Esses são os 3 códons finalizadores ou terminais, certo? Então, das 64 possíveis combinações, 3 códons não especificam nenhum aminoácido. A gente tem 3 códons que não especificam nada. Eles atuam como sítios de terminação. São códons de terminação. Então, são aqueles 3 códons que eu mostrei para vocês. O AA, o AG e o GA. São os códons que não especificam nada, eles simplesmente significam que termina ali o processo de leitura daquela proteína. Então, o códon de iniciação, ele é sempre a metionina, é o AG. Então, sempre que eu encontro o AG, significa que ali eu vou iniciar a produção de uma proteína. Ah, professora, então quer dizer que todas as proteínas iniciam com a metionina, como aminoácido? Sim, certo? É um código de iniciação. Então, eu iniciei a tradução da codificação pela metionina. Então, as fases de leitura. As 3 sequências do RNA, né, dos nucleotídeos, elas podem gerar aminoácidos diferentes dependendo da fase de leitura. Então, por exemplo, eu tenho sequência, se você observar, é a mesma sequência, ó, CUC, CUC, CUC,
AGC, AGC é a mesma sequência. É a mesma proteína? Não. Depende de onde começou, né, a fase de leitura dela. Então, aqui eu começo leucina, serina, vanina. Ah, mas a senhora não disse que a primeira leitura é a metionina? Sim, a metionina ela mostra para a polimerase que ali existe a iniciação de uma proteína, certo? Então, ali a partir dali vai iniciar uma proteína. Então, eu tenho a partir dali vai iniciar uma proteína, não, desculpa. A partir dali eu posso ter uma sequência codificadora, certo? Deu para entender melhor? Então, o RNA transportador, ele é aquele que vai fazer a ligação da proteína com o RNA, né? Ele vai finalizar o processo do código genético de pegar a codificação e transformar essa codificação em proteína. Fazendo como? Fazendo um transporte, né, físico mesmo. Então, ele é considerado, o RNA transportador, ele é considerado um adaptador de Crick, né? A hipótese do adaptador foi formulada por Francis Crick em 1955, onde ele postulava que um trio ou um polinucleotídeo ligado a um aminoácido, ele existia. Então, que eu tinha um nucleotídeo que era ligado a um aminoácido. O que ele estava querendo dizer? Que eu tinha alguma sequência de DNA, de RNA, alguma sequência codificante que estava diretamente ligada a um aminoácido. Então, existia uma ligação dessa sequência. Então, ele disse que existia uma molécula que se chamava adaptadora, né? E essa molécula adaptadora, ela conseguia se ligar ao aminoácido. Só que aí depois nós descobrimos que esse adaptador nada mais era do que um RNA transportador e que esse aminoácido aqui, ele alterava de acordo com a sequência do anticódon que ele tem na sua face terminal. Então, como é que acontece? Como é esse RNA transportador? Então, ele tem esse formato diferente, né? Ele tem esse formato de estrela, não sei, um formato diferente. Aqui na base dele, nós temos o que nós chamamos de anticódon. Para que serve esse anticódon? Esse anticódon é exatamente o espelho do códon, né? Se a gente viu que as fitas de DNA, elas se ligam e uma é o espelho da outra, né? Se a gente virar ao contrário, eu tenho duas fitas iguais. Então, o anticódon, ele vai fazer exatamente isso, ele é o espelho do códon. Se eu tenho um anticódon aqui nessa parte do RNA transportador, isso faz com que o códon, né, que foi lido lá pelo RNA mensageiro e agora está no ribossomo, ele consiga se conectar, né? Então, o aminoácido consegue aqui, o anticódon, né, o códon consegue se ligar a esse anticódon, né, e a gente consegue, então, carregar aqui um aminoácido ligado a esse transportador. Então, o RNA ele vai fazer as duas partes. Ele tanto se liga ao RNA ribossômico, a mensagem que o RNA mensageiro trouxe, como ele vai carregar com ele um aminoácido. E esse aminoácido ele é correspondente a esse códon ou esse anticódon, certo? Anticódon, se eu estou falando do que está no RNA transportador, e códon, se eu estou falando do que o RNA mensageiro trouxe, ok? Então, a transcrição e processamento do RNA transportador. Então, está aqui o RNA transportador, né? Aqui, numa das extremidades, a gente tem uma extremidade 5 linhas, 3 linhas, e nessa extremidade 3 linhas é onde eu vou ter a adição de um aminoácido. Aqui embaixo eu vou ter o anticódon. Então, é transcrito de um gene presente no DNA, ele é processado e ele vai conter o código do adaptador, que é o anticódon. Então,
ele tem a capacidade de adquirir ele tem esse formato, né, como uma estrela, ele tem, né, 4 lados, mas ele consegue ter um formato diferente, né, que facilita a sua ligação para que ele consiga ter essa conexão. Então, o RNA mensageiro, eles não selecionam diretamente quais serão os aminoácidos, né? Ele simplesmente lê. Ele lê e transcreve o que está no DNA. O RNA transportador, ele sim seleciona os aminoácidos, né? A sua função principal de alinhar os aminoácidos seguindo a ordem que é determinada pelos códons do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele não tem como escolher o que ele vai tirar. Ele simplesmente transcreve uma mensagem que o DNA nos dá. Já o RNA transportador, ele tem que escolher a mensagem, porque a mensagem dele tem que Ixi, deu tilt. Desculpa, gente. A mensagem dele tem que ser de acordo com a mensagem que o RNA mensageiro trouxe, né? Então, para exercer sua função, o RNA transportador, ele adquire um formato de trevo. Era trevo, eu estou falando estrela, né? Mas dá na mesma. De trevo de 4 folhas, e depois ele entra nesse formato em L, certo? Isso é uma adaptação que ele faz para que ele tenha uma melhor exploração das suas ligações. Então, a extremidade 5 linhas, 3 linhas, essa extremidade aqui, elas estão na extremidade que vai receber o aminoácido. O aminoácido conecta com o último nucleotídeo da extremidade 3 linhas, né? Os outros lados, né, os outros braços do trevo, eles têm de 7 a 8 nucleotídeos que não estão pareados, né? Então, eu tenho nucleotídeos que não estão pareados, ou seja, são fitas simples, ok? Então, eu tenho o braço, né, vamos dizer, o braço T, o braço D, e eu tenho esse braço A. Nesse braço A é onde eu tenho o anticódon. E eu tenho uma alça que ela é variável. Essa alcinha aqui, ela pode ser variável. Então, a gente já sabe que as moléculas do RNA transportador, elas vão transportar os aminoácidos para os códons que o RNA mensageiro trouxe do DNA. Então, os códons não reconhecem diretamente o aminoácido. Eles têm que reconhecer o anticódon do RNA transportador, e aí, quando eles reconhecem, esse aminoácido vai se ligar ao RNA transportador, ok? Então, o RNA transportador, eles trabalham como moléculas adaptadoras, né? Cada RNA transportador tem um tamanho de aproximadamente 80 nucleotídeos. O RNA transportador, ele se dobra e forma uma estrutura semelhante à estrutura do trevo, né? Com aquelas 4 lados e uma ramificação. E a estrutura em forma de L se mantém através de pontes de hidrogênio. Então, em alguns momentos, ele tem que ficar nessa estrutura em forma de L, para que você tenha uma exposição de algumas ligações, certo? Isso não vem ao caso, mas é só para vocês entenderem que ele não fica sempre nessa estrutura de forma de trevo. Então, ele tem 2 regiões, que são as regiões importantes, que é o que importa aqui para a gente, que é a região onde tem o anticódon, lá naquele trevo A, né, no braço A, e a extremidade 3 linhas lá em cima, onde eu tenho a ligação com o aminoácido. Então, tá aqui, essas são as 2 extremidades mais importantes no momento. Essa extremidade 3 linhas, onde eu vou ligar o aminoácido, e essa unidade, esse braço A, onde eu tenho o anticódon, né? Então, ele tem esse formato aqui de trevo, e ele pode ficar aí num formato de L. Como é que ele vai conseguir esse formato de L? Vão se fazer pontes de hidrogênio, ou seja, eu vou ter ligações aqui, né? A gente viu que aqui é uma fita simples, mas se ela parear, a gente tem ligações, pontes de hidrogênio, ok? Então, a gente imagina esse final aqui, esse anticódon, dessa forma, né? 3 nucleotídeos, ok? Então,
os RNAs transportadores, eles são modificados antes de saírem do núcleo. Então, o RNA transportador são sintetizados pela RNA polimerase 3, sob formas de RNA transportador precursor, né? Depois, esse RNA transportador precursor, eles são adaptados, eles são retiradas algumas ramificações para que a gente tenha o RNA transportador ativo, ou seja, maduro. Em alguns são tirados os introns, né? Lembra dos introns e dos exons, né? Os introns, aqueles que não codificam nada, né? Pelo processo de splice. Então, as enzimas específicas acoplam cada aminoácido à sua molécula de RNA transportador apropriado. Por quê, professor? Então, ele não pode acoplar qualquer aminoácido? Não. O aminoácido que será acoplado no RNA transportador vai ser referente ao anticódon que ele tem. Concordam? Então, eu não tenho como ter um anticódon que se liga ao códon da metionina e adicionar uma cinina, um outro aminoácido, entendeu? Então, a correta ligação dos aminoácidos ao RNA transportador, ela depende da enzima que nós chamamos de aminoácido RNA transferase sintetases, né? Então, são enzimas que vão sintetizar a ligação do aminoácido ao RNA transportador, por meio de ligações covalentes, ligações estáveis. Então, na maioria das células, existe essa enzima, né, que é sintetizada para cada aminoácido. Então, a ligação do aminoácido à extremidade 3', né, no RNA transportador, ela realiza através da liberação de energia, através da hidrólise do ATP. Então, tem que ter a liberação de energia. Então, esse RNA transportador, ele tem aqui um anticódon, né? Esse anticódon, para ele chegar a esse processo de ligação com o aminoácido, eu preciso de uma enzima, aminoácido RNA transportadora sintetase, que vai fazer com que esse aminoácido agora consiga se ligar a esse RNA transportador e ele é ligado aqui reconhecendo esse anticódon, certo? Ou seja, ele reconhece o códon complementar do RNA mensageiro, o anticódon. Então, resumindo, a gente precisa de uma enzima, aminoácido RNA transportadora sintetase, que ela vai sintetizar, ela vai catalisar, facilitar com que o aminoácido específico se ligue ao seu RNA transportador. Como assim específico, professora? Porque ele reconhece o códon, que é referente, que é complementar ao anticódon, que já está na estrutura desse RNA transportador. Ok? Então, códon e o anticódon. O anticódon é a denominação dada a cada trinca de nucleotídeos complementares às tríades de nucleotídeos encontradas no RNA mensageiro, ou seja, os códons. No processo de transcrição do DNA, obtém-se o pré-RNA mensageiro, a partir da fita molde, que contém sequências de nucleotídeos codificadoras, que são os exons, e não codificadoras, que são os introns. Né? Então, a gente viu que pelo processo de splicing, eu consigo retirar esses introns e eu fico só com sequências codificadoras. Então, como o RNA transportador correto é ligado ao aminoácido? Como o código genético funciona molecularmente? Né? Então, a gente tem 20 diferentes tipos de aminoácidos, logo eu tenho 20 diferentes tipos de aminoácido T, né, RNA transportador sintetase. Por quê? Porque cada uma vai ser específica para cada aminoácido. Né? Ela não vai sintetizar, fazer com que esse RNA transportador se ligue ao seu aminoácido específico. Então, cada uma reconhece um aminoácido e o seu RNA transportador compatível. Elas se ligam ao RNA e elas catalisam a ligação entre o RNA transportador e o seu aminoácido. 31 tipos de RNA transportadores se ligam somente a um dos 20 tipos de aminoácido. Então, eu tenho 31 tipos para 20. Isso quer dizer que mais de um
RNA transportador vai fazer o papel para o mesmo aminoácido, né? Cada aminoácido sintetase, ela identifica o RNA transportador pelo anticódon. Eu tenho 11 RNA transportador em excesso, né? Se eu tenho 20 aminoácidos, eu tenho 31 RNA transportador, né? Ou isso resulta que eu tenho os RNA transportadores iniciadores, que são da metionina, e eu tenho aqueles que são redundantes, ou seja, eles fazem o papel igual ao de outros. E eles reconhecem o anticódon e carregam o aminoácido corretamente, de acordo com o anticódon. Então, como é que ocorre esse pareamento? Pareamentos não usuais entre si, nós chamamos de dobramentos. Dobramentos do RNA transportador. E os pareamentos de base de Watson-Crick, né, das bases de Crick, nas duas primeiras bases do códon. Então, eu tenho aqui um RNA transportador para o aminoácido X, para o aminoácido Y. Eu tenho o anticódon dele, ele vai ver a fita do RNA mensageiro, que vai estar lá no ribossomo, e ele vai fazer o pareamento, certo? Fazendo esse pareamento, eu carreguei esse aminoácido para o ribossomo. E agora esse aminoácido vai ser desligado desse RNA transportador, certo? Então, o RNA transportador sintetases, né, as sintetases, nós temos 20 tipos de sintetases, né, uma para cada aminoácido, ela vai fazer com que eu tenha uma exatidão no processo de transcrição. Ou seja, não tem chances de vir um aminoácido diferente. Não tem chance. Ah, professor, então quer dizer que nunca vai acontecer? Pode acontecer, mutação, ok? Mas ela assegura para a gente que ela vai trazer, se não for por um processo de mutação, ela não tem como errar o aminoácido, certo? Então, vários mecanismos trabalham em conjunto, assegurando que as sintetases liguem o aminoácido correto ao RNA transportador. A sintetase deve inicialmente selecionar o aminoácido correto e o faz principalmente. O aminoácido correto apresenta uma maior afinidade pelo sítio ativo de sua sintetase, sendo assim favorecido sobre os outros 19 aminoácidos existentes. Eleva a exatidão de um erro para cada 40.000 acoplamentos. Então, como eu disse para vocês, quer dizer que nunca vai ter erro? Sim, a chance é de 1 em 40.000 e pode ser consertado, certo? Então, aqui está o nosso RNA transportador, aqui está o nosso anticódon, né? Eu preciso da sintetase para que ela pegue o aminoácido correto. Então, ela vai se ligar ao aminoácido correto e vai fazer com que esse aminoácido correto se ligue aqui na subunidade, né, 3 linhas desse RNA transportador. Como é que ela sabe que esse aminoácido é correto? Essa sintetase, ela tem atração por esse aminoácido e ela reconhece esse anticódon, ok? Então, aí, reconhecendo o aminoácido correto, esse aminoácido vai ser transportado por esse RNA transportador até que ele faça a ligação, né, faça as pontes de hidrogênio aqui e faça o pareamento com o anticódon, com o códon, certo? Então, a mensagem no RNA, ela é codificada nos ribossomos. Então, eu estou falando de ribossomo, porque o RNA mensageiro vem e se acopla ao ribossomo. Então, síntese de proteína, ela é guiada pela informação presente nas moléculas do RNA mensageiro, que transcreveu o que estava no DNA lá no núcleo. E agora esse RNA mensageiro está no citoplasma ligado ao ribossomo. Para manter a fase de leitura correta e assegurar a exatidão, a síntese proteica ela é realizada no ribossomo. Então, o ribossomo nada mais é que uma proteína, né? É um complexo proteico, é uma máquina catalítica complexa, feita a partir de mais de 50 proteínas diferentes. São as proteínas ribossomais. Então, ele é um complexo proteico. E diversas moléculas de RNA, os RNA ribossomais, que são os RNA ribossômicos. Então, o ribossomo ele é formado por proteínas e por RNAs ribossomais,
certo? Então, o ribossomo ele é um complexo de proteína que vai catalisar uma ação, né? Vai fazer uma catálise, ou seja, ele vai facilitar com que o RNA transportador que trouxe o aminoácido, ele se ligue ao códon que o mensageiro trouxe do núcleo do DNA e eu consiga aí fazer uma ligação peptídica unindo os aminoácidos que vão sendo trazidos, certo? Então, uma célula eucariótica típica, ela contém milhões de ribossomos no seu citoplasma. As subunidades ribossomais, elas são montadas nos núcleos, né, os RNAs ribossomais, que são transcritos e modificados e são somados às proteínas ribossomais. As duas subunidades ribossomais, elas são então colocadas para o citoplasma, né, onde serão unidas para realizar a síntese proteica. Então, os ribossomos, eles são formados por duas subunidades, que são produzidas no núcleo, são proteínas. Elas são produzidas no núcleo e depois que elas estão ativadas, que elas estão maduras, elas são lançadas para o citoplasma. Então, elas saem do núcleo e vão para o citoplasma. Como é que elas saem? Proteínas carreadoras através dos poros da membrana nuclear. Passa para o citoplasma. No citoplasma, elas ficam desacopladas. São duas subunidades que ficam separadas, né? São compostos de uma subunidade grande e uma subunidade pequena. E elas se encaixam para formar o ribossomo completo. Então, eu tenho, quando não está, vamos imaginar um momento em que não está ocorrendo transcrição. Nesse momento que não está ocorrendo transcrição, eu tenho duas subunidades de ribossomo separadas no nosso citoplasma. Quando inicia o processo de transcrição, eu preciso ativar e formar um ribossomo completo. Então, a subunidade maior e a menor, elas se unem, formando esse ribossomo completo. Então, as proteínas ribossomais, elas foram transportadas para o interior do núcleo após a sua síntese no citoplasma. Então, as proteínas são produzidas no ribossomo e elas fazem um processo contrário, elas voltam para o núcleo, ok? Para poder originar mais ribossomos, subunidades ribossômicas. Então, aqui eu tenho a subunidade maior e a subunidade menor. Então, uma subunidade maior que nós chamamos de 60S e a subunidade menor que é a 40S. Essa subunidade 60S, ela tem mais ou menos 50 proteínas. E a subunidade 40S, ela tem mais ou menos 30 proteínas. Aqui, aproximadamente 33, aproximadamente 49. Né? Então, elas se sobrepõem e a gente tem aí, então, o ribossomo completo. Né? Então, a subunidade pequena, que é a 40S, ela fornece uma região sobre a qual o RNA transportador ele pode ser eficientemente pareado sobre os códons do RNA mensageiro. Então, aqui eu tenho a subunidade maior, a 60, e a subunidade menor, a 40. O que acontece? Aqui tem um núcleo, vamos desenhar. Cadê, meu Deus? Não consegui. Volta. Aqui eu tenho um núcleo, perfeito, né? Redondinho, núcleo. Aí aqui eu tenho o RNA mensageiro, né? Foi produzido aqui no meu núcleo. Aqui é núcleo, tá? E aí, esse RNA mensageiro sai do núcleo. Então, ele sai do núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele fica acoplado a proteínas. Para quê? Para ele não se desintegrar, né? Para que ele não sofra a ação de outras moléculas. E ele se liga também à subunidade menor. Então, está aqui o RNA mensageiro. Ele se liga a essa subunidade menor, né? Essa aqui é a menor, é a 40, e aqui a maior, é a 60, do ribossomo. Então, ele se liga aqui. É como se ele entrasse nessa região. Quando ele entra aqui, significa que o processo de transcrição vai iniciar. Então, essa subunidade maior se acopla, ok? Aí a gente tem uma acoplagem. Isso. Ele se acopla. Então, aqui o processo mais bonitinho.
processo mais bonitinho. Então, aqui eu tenho a subunidade menor, a 40S. Tenho a subunidade maior, a 60S. Certo? Aqui a gente tem o códon. Então, na subunidade menor, eu tenho o RNA. Eu estou fazendo tanta coisa que eu estou... Eu tenho o RNA mensageiro, né? Então, o que é o RNA mensageiro? É uma fita que foi transcrita do DNA, ou seja, ela traz a mensagem do DNA, né, a mensagem genética para a produção de uma proteína específica do DNA em forma de RNA, né? Então, eu tenho uracila. Então, aqui eu tenho os nucleotídeos, né? Esses nucleotídeos, eles se acoplam aqui, se fixam aqui nessa subunidade menor. Então, aqui eu tenho os códons, ó. Um códon, 2 códons, 3 códons. O RNA transportador, cada um desses aqui é um RNA transportador. Então, o RNA transportador, né, ele é assim, aqui eu tenho 1, 2, 3, perfeito, né? Aqui eu tenho 3 linhas, que vai ter a ligação com o aminoácido, ok? Então, aqui eu tenho o códon, o anticódon, quer dizer. Então, aqui eu tenho 3 nucleotídeos. Que esses 3 nucleotídeos, eles me dão, quando você faz a leitura do códon, né? Aqui eu tenho o anticódon, faz a leitura do códon, eles me dão esse aminoácido. Então, ocorre que esse RNA transportador, ele vai chegar aqui, nessa subunidade do RNA do ribossomo maior, nessa subunidade 60S. Essa subunidade 60S, ela tem 3 locais de ligação, que nós chamamos de EPA, certo? Nesses locais de ligação, os RNAs vão se acoplando. Então, ele se acopla primeiro aqui, depois que ele se acopla na primeira unidade, ele passa para a segunda e libera essa subunidade aqui para o outro se acoplar. Né? Libera a subunidade e eles vão passando por todas as 3 subunidades, fazendo a leitura do códon e liberando o aminoácido para que eu forme essa cadeia peptídica. Ah, professora, eu não estou entendendo muito bem. Calma que eu vou explicar. Apesar disso ser uma revisão, eu estou explicando mais profundamente, ok? Então, os ribossomos, eles operam com uma eficiência extremamente grande, né? Notável. Em 1 segundo, um único ribossomo de uma célula adicionada, ele adiciona aproximadamente 2 aminoácidos à cadeia polipeptídica. Então, em 1 segundo, o ribossomo, ele consegue unir 2 aminoácidos. Se ele consegue unir 2 aminoácidos, quer dizer que 2 RNA transportadores já passaram por ele, certo? Então, como o ribossomo organiza os muitos movimentos coordenados necessários para essa tradução eficiente? Então, o ribossomo, ele contém 4 sítios de ligação para as moléculas de RNA. Um é para o RNA mensageiro e os outros 3, denominados de sítio APE ou EPA, que eu falei para você, EPA, se você ler o contrário, são dos RNA transportadores. Então, se a gente pensar que o ribossomo, ele tem, né, relembrando, tem 2 subunidades, vamos lá riscar de novo. Ele tem 2 subunidades, aqui é a subunidade maior, né, e aqui está a subunidade menor. Na subunidade menor, eu tenho um local de ligação para o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro saiu lá do núcleo, né, saiu, se liga aqui a uma subunidade 40S do ribossomo. Está aqui ligado. Quando ele faz isso, a subunidade 60S, que estava livre no citoplasma, se acopla. Quando ela se acopla, nessa subunidade 60S, então, desculpa aí, gente. Vamos lá. Então,
o RNA mensageiro se liga na subunidade menor, né? E na subunidade maior do ribossomo eu tenho 3 locais de ligação, que eu chamo de EPA. O que são esses locais de ligação? O RNA transportador, ele vem, né? Ele já conhece, já traz o aminoácido de acordo com o códon que tem aqui, que vai ser atraído por esse anticódon, que vai ser complementar, se conecta na subunidade A. Aqui na subunidade A é um local de ligação, né? Então ele só se conecta aqui. Quando ele passa e ele se conecta aqui e transfere o seu aminoácido para a subunidade P. Quando ele transfere para a subunidade P, já começa, a metionina primeiro, já começa a se formar um peptídeo, né? Uma sequência de aminoácidos. E quando ele chega na subunidade E, ele já perdeu esse aminoácido e ele é, então, eliminado. Ah, ele vai morrer? Não, ele volta para o citoplasma e ele vai acoplar a mais aminoácidos, ok? Então, tá aqui o ribossomo, né? Como ele é tridimensionalmente e como ele é para a gente estudar, né? Então, subunidade A, subunidade P, subunidade E, né, são os sítios de ligação. Aqui eu tenho essa subunidade onde eu tenho a ligação do RNA mensageiro. Então, ele chega aqui no A. Do A, ele passa o aminoácido para a subunidade P. A subunidade P começa a fazer a cadeia peptídica. E na subunidade E, ele é colocado para o citoplasma novamente. Então, traduzindo uma molécula de RNA mensageiro. Uma vez que a síntese de proteína tenha sido iniciada, cada novo aminoácido é adicionado à cadeia em extensão em um ciclo de reações contendo 4 passos, né? Foi como eu expliquei para vocês. Primeiro, na subunidade A, ocorre a ligação do RNA transportador. Ocorre a formação de uma ligação peptídica, ou seja, eu tenho agora um aminoácido ligado a outro, né? Então, tem uma ligação peptídica. Ele se transloca nas subunidades, né, dentro dessas subunidades, EPA. O ribossomo completo, ele move 3 nucleotídeos, né, ou anticódons, sobre o RNA mensageiro, sobre o códon, e é posicionado para dar início ao processo de ciclo. Então, vocês viram aqui na outra imagem que nós temos 3, né, códons. Por quê? Porque eu tenho capacidade de ter 3 ligações dos transportadores. E eles vão, quando eles se ligam, eles vão fazendo então a ligação peptídica e vai formando aqui um peptídeo, uma cadeia peptídica. Ok? Então, resumindo as etapas da tradução. São 3 etapas. A iniciação, né, nessa primeira etapa, o ribossomo ele se junta ao RNA mensageiro, né, o ribossomo, a subunidade menor, e ao primeiro o RNA mensageiro se junta à subunidade 40S, né, ocorre o acoplamento do RNA da subunidade maior, né, da 60S, eu tenho então o ribossomo completo, ativo. Né, então, eu tenho o primeiro RNA transportador, vai iniciar, vai trazer o aminoácido para fazer esse início, né, da formação da cadeia peptídica. Eu tenho uma fase 2, que é uma fase de alongamento, onde os aminoácidos vão sendo trazidos, né, pelos RNA transportadores ao ribossomo, e eles são ligados por pontes de hidrogênio. Desculpa, por ligações peptídicas. Né? Eles são ligados por ligações, são unidos por ligações peptídicas. E a parte final, que é quando termina a formação daquele peptídico, daquela cadeia peptídica. E o que é que vai fazer com que termine? Que um RNA transportador traga um códon finalizador, certo? Um UAA, por exemplo, UGA. Se ele trouxer um códon finalizador, ok. Então, a etapa de iniciação, né, o ribossomo tem 2 partes, uma pequena e uma grande, e ocorre, então, o RNA transportador traz o iniciador, que é a metionina. Então, está aqui, subunidade, RNA mensageiro, o RNA transportador traz a metionina.
né? Ele interage aqui e eu tenho, então, a ligação de hidrogênio aqui com o códon e o anticódon, e eu tenho as ligações peptídicas que vão começar a ocorrer. Se por um acaso conectar aqui um RNA incorreto, ele não consegue fazer a interação com o códon, né, e ele vai ser colocado para fora. Então, essa parte da ligação, né, a gente tem aqui alguns fatores que estimulam esse processo de iniciação, que é mais complexo, certo? Só para vocês saberem que existe. Então, o RNA ele se liga a uma subunidade menor do ribossomo, o RNA transportador, que agora tem a metionina, que é o iniciador, liga-se a esse complexo. Esses fatores de iniciação, eles são essenciais para que ocorra a iniciação do processo de tradução, né? E a subunidade maior do ribossomo, ela se une ao complexo. Então, como eu já tinha falado, depois que o RNA mensageiro se conecta à subunidade menor, é que eu tenho o acoplamento da subunidade maior. Então, tá aqui, né, mais uma vez, subunidade maior, subunidade menor, RNA mensageiro, as regiões dentro da subunidade maior, a EPA. Não, então, ele entra aqui no A, do A ele passa translocado para o P, onde ele faz a leitura com o códon. Então, eu tenho a ligação peptídica aqui, né? Quando o próximo vier, esse aminoácido sai, o outro liga o peptídeo aqui, e eu tenho, então, a formação da cadeia peptídica. A fase de alongamento é só a fase onde os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos e vão completando aquela cadeia peptídica, né? Então, aqui, ele vem com o aminoácido, né? Se liga, a metionina já está aqui, né? Fez a ligação inicial, ele reconhece esse anticódon aqui. Ah, professora, mas aí como é? Vai ser sempre os mesmos? Não, esse RNA, ele vai andando. É como se ele tivesse um fluxo, certo? Conforme ele vai tendo esse fluxo, outros códons vão aparecendo aqui, ok? Então, outros RNA transportadores vão trazendo aminoácidos diferentes. Que cada aminoácido que vem faz uma ligação peptídica com a metionina que já está aqui, e eu vou tendo a formação da cadeia peptídica. Então, daqui, ó, RNA transportador trouxe o outro aminoácido, se ligou aqui, reconheceu o códon, né? Ocorre uma ligação da peptídica entre a metionina e o próximo aminoácido. Depois disso, né, essa metionina, né, e esse aminoácido estão ligados aqui na subunidade A. O que acontece com esse transportador que trouxe a metionina? Ele migra para a unidade E, onde ele vai sair. E o que está na subunidade A vem para P. E assim vai acontecendo subsequentemente. Então, agora eu tenho ele de novo aqui nessa subunidade, vai chegar um outro aqui, se ligar, né? Aí essa cadeia se liga aqui, esse aqui fica livre, vem para a subunidade E e sai. Aí o que está aqui agora migra para P. É sempre na subunidade P que ocorre o processo, ok? Aqui é como a gente enxergaria esse processo de alongamento quimicamente, né? Bioquimicamente. Então, está aqui os aminoácidos sendo alongados, sempre inicialmente metionina, ok? Então, RNA, o ribossomo, RNA mensageiro ligado na subunidade menor, as três subunidades, EPA, né? Então, se liga primeiro na A, metionina vem aqui, se liga na A, né? Desculpa, gente, a metionina vai se ligar primeiro na P, ela é a inicial, né? O próximo ribossomo que vier, o próximo RNA transportador que vier, ele traz um novo aminoácido que vai se ligar a essa metionina, né? Eu tenho a ligação, então o outro ribossomo que agora transportador, estou falando ribossomo direto, o outro transportador que agora está livre, ele sai, né? E eu tenho, ó, o ribossomo é como se a fita fosse andando, né, dentro do ribossomo, ou o ribossomo vai andando sobre a fita, depende da forma que você enxerga,
Aí vem outro, se liga, ocorre a ligação peptídica, mais uma vez sai um RNA transportador e assim vai seguindo até que eu tenha a formação de uma proteína, ok? De uma cadeia peptídica. Vai finalizar quando o RNA transportador trouxer o código finalizador, ok? Que é a etapa de finalização. Então, a etapa de finalização ocorre quando um desses códons ele é trazido, um desses códons que é lido. Quando ele é lido, quer dizer que não vai trazer mais nenhum aminoácido. Então, finaliza o processo. E aí, o que acontece? Quando ocorre a leitura desse códon, a proteína, então, ela é quebrada, né? Essa proteína que estava ligada a esse RNA ribossômico aqui na subunidade, RNA transportador, desculpa, aqui na subunidade P, ela é então quebrada e essa cadeia peptídica agora está livre, ok? Aqui o processo mais uma vez. E aí eu tenho aqui a cadeia formada, né? A cadeia peptídica formada e ela é liberada. Ela é liberada e ela fica onde? No citoplasma. Se houver erros, podem haver erros? Podem. A gente viu lá que tem erros. Pode acontecer 1 em 40 mil, mas pode. Né? Erro na leitura dos códons, a proteína pode ser introduzida de forma incorreta, pode ter algum dano metabólico e eu não conseguir produzir aquele aminoácido, fazer com que ele se ligue ao RNA transportador. Né? Então, tudo isso pode alterar a fase de leitura, ultrapassar um códon de terminação, pode ocorrer uma fusão, né, de proteínas, e isso tudo ele pode ser consertado. Né? Essas proteínas que forem produzidas de forma errada, elas não vão, a gente fala proteínas, mas elas não vão ter nenhuma ação, né, no nosso organismo. Se esse processo começar a ocorrer sempre de forma errada, aí nós temos uma mutação nessa célula. Existem as proteínas que nós chamamos de chaperonas. As chaperonas são proteínas que vão se ligar, né? Elas controlam as interações e o enovelamento entre as proteínas que estão sendo formadas, entre essa cadeia peptídica, né? Então, elas são um complexo proteico que auxilia na montagem dessa estrutura 3D da proteína que acabou de ser formada. Então, essa proteína está sendo formada, para ela não ficar perdida aqui no citoplasma, as chaperonas vão se unindo a ela para que ela consiga ter, então, esse dobramento sem que tenha ligações impróprias, né? Esse dobramento, e ela tem essa estrutura tridimensional, né? Quaternária, terciária ou tanto faz. Então, as chaperonas se ligam, né? Ela é um complexo que se liga a essas proteínas que estão sendo formadas. Então, concluindo, né, o processo, a aula de tradução. A tradução é um processo de produção de proteína. A regulação ocorre principalmente na transcrição, né? São modificações pós-traducionais que são importantes para regular a função proteica. Nós temos diferentes tipos de RNA e proteínas que vão atuar nesse processo. A enzima aminoácido RNA transportadora sintetase, ela é a enzima ou a proteína responsável pelo código genético, porque é ela que vai unir o aminoácido correto no RNA transportador. A última molécula a se juntar ao complexo de iniciação é a subunidade maior do ribossomo. Então, primeiro o RNA mensageiro se liga lá à subunidade menor, 40S, depois a subunidade maior, 60S, se acopla. Então, as proteínas normalmente começam com o aminoácido metionina. A tradução continua até que haja o stop códon, ou seja, a leitura daquele códon finalizador. As proteínas precisam ter uma formação 3D, e essa formação tem que ser correta para que não haja interação entre as moléculas e impeça com que essas proteínas executem a sua função celular. Né? Para isso eu tenho o complexo de proteínas que nós chamamos de chaperonas. E muitas proteínas contêm sinais de sinalização celular. Né? Então, elas são responsáveis por sinalizar algumas produções dentro das células. Aqui temos alguns exercícios de revisão para vocês fazerem e
melhorarem aí o processo de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou aqui. Até mais.